Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Vou deixar aqui mais uma palavra abençoada, e a palavra de hoje é uma palavra tremenda, uma palavra que fala do profeta Elias, um dos maiores profetas que pisou nessa terra, um homem que tinha tanta intimidade com Deus, que ele foi recolhido aqui na terra em vida, sem morrer por uma carruagem de fogo. Para ter noção do nível de profeta que eu estou falando, esse profeta era tão usado por Deus que ele chegava na beira do rio para atravessar, ele tirava sua capa, batia na água e a água abria para um lado e para o outro, ele passava em terra seca. Não estou falando de qualquer profeta, é um profeta das nações, ungido, separado por Deus, pelo Todo-Poderoso. E esse profeta, a Bíblia relata que tinha também as suas limitações, igual nós temos nos dias de hoje. Então não pensa só porque é homem de Deus, só porque tinha muita intimidade com Deus, que ele não tinha suas batalhas, suas guerras. E muitas vezes eu fico perguntando, se um homem como Elias, que tinha toda essa comunhão com Deus, que enfrentava essas batalhas, imagina nós nos dias de hoje. Será que seria diferente? Não, nós também não mudou. Desde quando o mundo existe, não mudou as batalhas, não mudou as guerras, só mudou no natural o tipo de guerra, que antes eles enfrentavam um tipo de guerra e hoje nós enfrentamos outro. Mas nós temos também as guerras nos dias de hoje, para que nós enfrentamos os desafios, assim como esses grandes homens de Deus também enfrentou. E vou deixar aqui alguns versículos no livro de 1 Reis 19, verso 1, que fala sobre essas guerras, essas batalhas que Elias enfrentou. A Bíblia relata de algo que aconteceu com ele ali, onde ele matou todos os profetas de Baal, e depois dessa grande vitória veio um mensageiro trazer uma mensagem para Elias. E esse mensageiro trouxe uma mensagem ruim. E nós precisamos de ficar muito atento com esse mensageiro, porque esse mensageiro pode ser enviado de Satanás para nos destruir, para nos sondar, para analisar a nossa vida de perto, para tirar nós do propósito, tirar nós do alinhamento. E nós precisamos estar bem focado na nossa missão, para a hora que esse mensageiro chegar, que ele sempre vai aparecer, na hora que estiver perto de acontecer algo grande com nós, vindo do Senhor, esse mensageiro enviado por Satanás pode aparecer para nos destruir, para nos sondar qual é os nossos pontos que mais vulnerável, para poder nos abater. E é preciso nós ter muito cuidado com esse mensageiro. E foi isso que aconteceu com o profeta Elias. Depois da vitória, apareceu esse mensageiro que tirou ele do nível que ele estava de espiritual, que ele veio ali derrotando os 900 profetas de Baal, a espada, e esse mensageiro chegou. E quando esse mensageiro chegou, tudo mudou na vida dele. Tudo trouxe uma angústia muito grande na vida de Elias. Então eu vou deixar aqui alguns versículos para que podemos entender. Observe essa palavra.
O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Beceba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Andando um dia inteiro, aí parou, sentou-se debaixo de uma sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu num sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites. Ante o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança comigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar, ó Senhor Deus. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Até aqui. Essa palavra é uma palavra que mostra que o que nós enfrentamos no mundo espiritual. Como eu falei no início, Elias, um dos maiores profetas que já pisou na terra, que tinha tanta intimidade com Deus, que a Bíblia relata que ele foi recolhido pela carruagem de fogo em vida, passou por esse momento. E a Bíblia relata que
ele, depois de uma grande vitória, destruindo todos os profetas de Baal, aparece esse mensageiro. E esse mensageiro, traduzindo a palavra, esse mensageiro é um perigo quando ele acontece, quando ele aparece na nossa vida. Porque esse mensageiro é um perigo. Elias tinha vencido os profetas de Baal com grande poder de Deus. E depois da vitória, quem aparece, amante de Jezabel, foi um mensageiro com uma mensagem que, se ela não fizesse o mesmo que ele fez com os profetas dela, em 24 horas, os deuses dela podiam matar ela. Então, foi uma ameaça que esse mensageiro levou, que Elias seria morto em 24 horas. E como que um homem destruiu 900 profetas depois de ter descido fogo do céu, queimado todo o sacrifício que foi feito ali, que ele fez antes de matar os profetas de Baal, um homem que orou e caiu fogo do céu, queimando todo aquele sacrifício, tenha medo de uma ameaça de uma mulher, através dessa mensagem que chegou pelo mensageiro. É por isso que eu falo que esse mensageiro, ele nos sonda sem nós perceber, para nos pôr distrações, para nos desfocar daquilo que nós estamos construindo. Muitas vezes a pessoa ainda é fraca na fé, aceita Jesus, e ele observa que ela está caminhando em direção a algo bom, está conseguindo algo bom na presença de Deus, está vivendo, indo para a igreja, está participando dos cultos e está criando uma estrutura na presença de Deus, e esse mensageiro fica observando para poder procurar os pontos fracos dela, para atingir ela. Muitas vezes é com alguém que levanta dentro da própria igreja para poder tirar a atenção daquela pessoa, para de alguma forma chatear aquela pessoa e ela não desistir de ir para os cultos, cair na fé. Muitas vezes esse mensageiro chega para distrair a pessoa na hora que ela está conquistando algo bom, e ela não conquista, e ela enfraquece na fé e tira a atenção dela, e ela quer desistir de Deus, achando que Deus é culpado. Esse mensageiro, ele atua de várias formas, e nós precisamos de ter esse entendimento mais apurado para perceber que quando algo não está dando certo, nós podemos estar sofrendo as ameaças desse mensageiro. E esse mensageiro, ele pode também nos sondar o nosso passado e ver qual eram os vícios que nós estava acostumado a viver e que nós abandonou. E quando ele nos enfraquece, ele tenta nos jogar novamente para aquele mesmo lugar que nós saímos, que nós largou lá atrás. Então nós precisamos ter muito cuidado, principalmente quando nós começar a ter os sinais que Deus dá para vigiar de alguma forma, porque está vindo ameaça. Nós precisamos estar em oração, jejum, para combater aquilo ali com força, para que nós não venha a ser atingido. A palavra fala que Elias estava na caverna, e naquela caverna ali passou um terremoto muito forte que rachou os morros, rachou as rochas,
e Deus não estava ali. Mas a palavra fala que esses terremotos, quando Elias estava na caverna, foi Deus que enviou. E Deus permite muitas vezes que nós entremos nessa caverna, e nessa caverna muitas vezes é ali que Deus vai nos moldar, vai nos acordar para nós enxergar a vida. Muitas vezes nós saímos do propósito e quer abandonar tudo, e aí Deus envia a caverna para você entrar nela, e aí vem os terremotos, aí vem muitas vezes perseguições, luta, para você acordar e enxergar Deus novamente. Porque muitas vezes quando você sai do propósito por causa do mensageiro, você não consegue enxergar o caminho novamente. E quando você está meio perdido, sem saber para onde ir, Deus permite que você entre na caverna. E a caverna, ela é lugar de alinhamento. A caverna, ela forma pessoas que estão desorientadas no espiritual. E quando Deus percebe, para não te perder, Ele te envia para lá. E lá você muitas vezes vai chorar, muitas vezes vai ficar na espera de algo acontecer e você não vai ver nada acontecendo. Porque na caverna não tem nada ali dentro. É uma caverna. Você não vai enxergar as oportunidades, você vai estar isolado. Mas ali, no tempo que você estiver isolado, você vai começar a enxergar Deus novamente. E como que você vai enxergar Deus novamente? É que você vai passar pelo deserto. E o deserto, a Bíblia relata que quando Elias entra na caverna no deserto, a palavra fala que passou um terremoto, Deus não estava lá. Passou um vento muito forte, Deus não estava lá. E todos que entram nessa caverna passam por isso. Você vê tudo fechado em volta, é como se Deus tivesse te abandonado. E você se sente só, se sente isolado, mas também nesse período você não vê Deus agindo em sua vida porque Ele está trabalhando sem você perceber. E a palavra fala que depois que passou o fogo e Deus não estava lá, passou o terremoto e Deus não estava lá, passou um vento muito forte e Deus não estava lá, porque Ele estava trabalhando. Ele não podia estar lá, Ele estava trabalhando a teu respeito. Mas a palavra fala que depois que Elias se alinhou novamente, o seu sentido ali na caverna, passa um vento suave, sussurrando, e ele entende, chegou minha hora. Chegou a hora de eu sair dessa caverna, e ele saia para fora. E quem ele encontra na entrada da caverna? Deus. E Deus fala com ele novamente, dá a ele as instruções, dá a ele o caminho certo do propósito, e ele continua a sua caminhada nessa terra, ungindo reis e sucessor para ficar no lugar dele, e ele cumpre a sua jornada aqui na terra. Então todos que têm um grande chamado na vida por Deus, vai passar por isso. Não adianta fugir, não adianta chorar, querer voltar para trás, querer morrer. Elias pediu a morte debaixo da árvore e Deus enviou pão. Ele caminhou 40 dias, 40 noites e veio a depressão, ele entrou na caverna. Ele tentou, mas Deus não permitiu, porque aquele que tem chamado,
Deus vai sustentar ele em todas as situações, mas tudo é um preparo para o chamado. Para vencer o chamado aqui na terra não é fácil, mas aquilo que prevalecer na caminhada até o fim vai conseguir cumprir o seu propósito. O segredo é não voltar para trás, é não desistir. Se está difícil, se cair, bate a poeira, levanta, pede Deus força, faz sem força mesmo. Que assim, quando você não estiver aguentando, o anjo vai aparecer e vai te dar o alimento novamente. Essa palavra é muito tremenda. Fica aí para todos essa palavra abençoada. Que Deus nos abençoe e continua nos dando força para prosseguir no chamado. Amém? Que Deus nos abençoe.